da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Olha que essa semana tem notícia pra caramba, porque a gente vai falar da última semana da Copa do Mundo de vôlei feminino e já vamos começar falando dos jogos dos meninos, que começaram na última terça-feira. Pois é, então tem muita seleção pra gente falar aí, e a gente não vai perder tempo e vamos começar falando do primeiro jogo das meninas no último final de semana, que aconteceu contra a equipe do Quênia. Pois é, como já era esperado, o Brasil não teve muitas dificuldades e venceu por 3-0, com parciais de 25-11, 25-17 e 25-18. A central Mara foi a maior pontuadora do Brasil com 11 pontos. Era um jogo aí que o Brasil já tinha como certa vitória, né? Mas até então o Brasil ainda lutava pela medalha de bronze da competição e precisava vencer todos os jogos do final de semana para ultrapassar a Holanda e a Rússia e conseguisse a medalha de bronze nesse que foi um campeonato de altos e baixos para as brasileiras. No dia seguinte, a gente pegou a Coreia do Sul que hoje é comandada pelo Lavarini, que fez aí uma campanha incrível no ano passado com o Minas Tênis Clube, né? Foi treinador do Minas aí por 2 anos, né? Fez um grande trabalho em Minas, deu muita velocidade no jogo do Minas, usou e abusou do talento de Macris, né? E aí agora o Lavarini está numa nova fase, é técnico da Coreia do Sul, fez aí um contrato até as Olimpíadas, né? Claro, se ele conseguir classificar a Coreia do Sul, provavelmente vai ser renovado, caso contrário, aí as partes vão ter que conversar. Mas então ele está começando a mostrar a cara do seu trabalho na Coreia do Sul, ainda é muito cedo para cobrar do Lavarini, mas ele não tem muito tempo, né? Ele tem que classificar a equipe para os Jogos Olímpicos. Mas a gente já sentiu na pele nesse confronto contra a Coreia. Pois é, o Brasil precisava vencer por 3-1 ou 3-0, tanto da Coreia quanto da Rússia, para conseguir a medalha de bronze. Só que no final, com a Coreia jogando muito bem e o Brasil ainda oscilando, a gente acabou sendo derrotados por 3-1. As parciais foram de 25-23, 18-25, 25-20 e 25-21. Pois é, o Brasil lutou, mas acabou o sonho aí da medalha de bronze na Copa do Mundo. O Brasil que nunca ganhou uma Copa do Mundo. O grande show em quadra se deu com Kim On, uma velha conhecida de Zé Roberto, uma das melhores ponteiras do mundo. A Kim fez 25 pontos na partida e decretou a derrota das brasileiras. Do lado brasileiro, a maior pontuadora foi a oposta Lorene, com 23 pontos. A Lorene que foi muito criticada, vinha sendo muito criticada, né? No início desse ciclo olímpico. Eu fui um que falei era contra a convocação da Lorene, não via muito motivo para isso, e ela está calando a boca de todos nós, que está fazendo uma temporada de imenso crescimento, né? Tem mostrado um voleibol muito maduro, ainda tem que melhorar algumas coisas, né? Um pouco mais a confiabilidade dela, porque às vezes ela tem alguns altos e baixos, mas toda a seleção brasileira tem demonstrado isso. E a Lorene tem feito assim uma grande Copa do Mundo, como fez também uma grande Liga das Nações, e tem sido a grata surpresa do Brasil nessa temporada. Bom, passado o sonho do bronze, a gente foi encerrar a Copa do Mundo que é disputada em pontos corridos, contra a equipe da Rússia, e contra quem a gente realmente estava brigando pelo bronze, né? E muita gente achou que o Brasil fosse entrar abatido em quadra, por ter perdido a chance de medalha, mas não, o Brasil fez uma das melhores partidas de toda essa Copa do Mundo e venceu as Russas. Vencer as Russas é sempre muito gostoso, né? Quem aí acompanhou aquele desastre do Brasil nas Olimpíadas, quando a gente vencia as russas por 2-1 e ganhava o quarto set por 24-19 e levamos a virada. A Rússia levou o jogo de tie-break e eliminou o Brasil. Quem passou por isso e, por outro lado, quem viu
Sheila salvar vários match points contra a Rússia e levar o Brasil a ser campeão olímpico, tenho certeza que tem um gosto especial vencer da Rússia, né? Então vencemos a Rússia com Goncharov em quadra, cá para nós é uma renta toda a vida, né? Então ganhar de Goncharova é uma delícia. 28-26, primeiro set super disputado, 25-20, 21-25 e 25-19. Mais uma vez, Lorene foi o grande destaque do Brasil, fazendo 21 pontos, a mesma pontuação da sua rival Goncharova. Bom, no final das contas, a China já tinha sido campeã da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência e a classificação ficou assim: China em primeiro, Estados Unidos em terceiro, China em primeiro, Estados Unidos em segundo, Rússia em terceiro, o Brasil em quarto, em quinto o Japão, sexto a Coreia do Sul, sétimo a República Dominicana, oitavo a Holanda, em nono a Sérvia, décimo a Argentina e 11º Quênia, com Camarões em 12º. E aí, a gente analisando essa classificação aí, a gente fica meio triste assim, né? Porque o Brasil ficou ali coladinho na Rússia, podia ter levado essa medalha de bronze, né? Podia inclusive ter se aproximado mais dos Estados Unidos. Mas olha só, a gente perdeu 2 jogos que foram cruciais, né? A gente perdeu para a Holanda, que ficou em 8º lugar na Copa do Mundo, quer dizer, um jogo que não dá para entender, né? O Brasil jogou muito abaixo, a Holanda jogou tudo que não jogou a Copa do Mundo inteiro nesse jogo também. Foram 3-0 para a Holanda. E perdemos para a Coreia do Sul, que foi em sexto. Quer dizer, a gente perdeu para equipes que ficaram abaixo da gente. Perdemos sim para a China e para os Estados Unidos, mas isso já era possível. Os Estados Unidos foi um baile, os Estados Unidos passou por cima, 3-0 fácil. Agora a China, nós somos a única equipe na Copa do Mundo que tiramos ponto da China. A gente chegou a estar vencendo da China por 2-1, tomamos a virada e perdemos o tie-break. Ninguém levou a China para o tie-break nessa Copa do Mundo. Então assim, potencial nossas meninas têm, né? Então assim, a gente tem um time muito bom, temos uma excelente comissão técnica, não tem como ser contra isso, apesar de a gente não estar num bom momento. Mas o Brasil mostrou contra os grandes que pode jogar de igual para igual. E olha que assim, a China estava completa, os Estados Unidos estava completo, né? E a gente não. A gente faltava Tandara, faltava Natália, pode ter Garay de volta, Thaísa. Sim, são as velhas voltando, são as velhas, mas como o ditado diz, panela velha que faz comida boa. Se nós não temos peças de reposição hoje, do mesmo nível daquelas que já são veteranas, já tem uma história na seleção, por que não contar com elas? Se estiverem fisicamente e tecnicamente bem, eu falo isso, já falei em vários programas aqui, temos que levar assim. Então assim, a gente tem um horizonte muito bacana pela frente, né? Temos potencial para lutar, sim, inclusive pelo ouro, sim, em Tóquio. Mas não vai ser fácil. Temos outras seleções que hoje estão à nossa frente. O caso da China, o caso dos próprios Estados Unidos, eu colocaria aí Itália e Sérvia também. Além da Turquia, que sempre é uma equipe muito perigosa. Então assim, a gente tem que melhorar muito. Acho que é público e notório para todas as pessoas que acompanham o voleibol que o nosso pior fundamento nessa Copa do Mundo, e talvez em toda essa temporada, foi o saque. E hoje, eu sei que no masculino é preponderante, mas no feminino cada dia mais toma relevância. O vôlei precisa de um saque forçado. O saque hoje é o primeiro ataque. E o saque do Brasil não está fazendo nem cócegas nas adversárias, né? Aquelas adversárias com o maior problema de recepção estão botando a bola na mão da levantadora. Então o Brasil tem que rever isso, a gente tem que melhorar muito o nosso saque. O nosso time é um time que joga quando o bloqueio funciona. O nosso bloqueio não funcionou direito essa temporada. Mas por que não funcionou? Porque o passe das adversárias estava sempre na mão, porque o nosso saque está sendo ineficiente. Então assim, tem que melhorar muita coisa, não é só o saque, né? A gente tem que recuperar algumas jogadoras. Drusila está muito abaixo do que ainda pode render, né? A gente tem a volta dessas que eu acabei de citar agora, mas a gente teve boas notícias, né? A gente teve a Lorene, que cresceu muito,
A gente teve a volta da Fabizona, que jogou muito bem, talvez ainda não 100%, mas jogou muito bem. E a gente teve a Amanda crescendo muito também, que é outra jogadora extremamente criticada e principalmente no ataque cresceu uma barbaridade nessa Copa do Mundo. Então assim, o prognóstico é muito bom, porém a gente tem que ter inteligência no planejamento e saber focar nos nossos principais defeitos para que a gente possa chegar bem lá em Tóquio. Mas vamos torcer, o brasileiro acredita sempre. E eu, como todo bom brasileiro, acredito nas nossas meninas, acho que a gente tem condições de lutar sim por qualquer medalha, seja ela de qual cor seja, nas próximas Olimpíadas. Para fechar o assunto Copa do Mundo Feminino, infelizmente nenhuma brasileira fez parte da seleção da Copa do Mundo, justiça ou não, mas nenhuma fez. E para variar, assim, para a gente fugir da mesmice, a MVP da competição foi Tin Zhu, a melhor jogadora do mundo na atualidade, voltou a brilhar pela China e levou o MVP aí com o pé nas costas, foi disparada a melhor jogadora do torneio. Tudo bem, ela não teve Boscovic, ela não teve Egonu, não teve essas outras tops concorrendo com ela, mas ela sobrou na Copa do Mundo e foi super merecida essa premiação. E continuando falando Copa do Mundo, mas saindo das meninas e indo para os meninos, o Brasil estreou essa semana na Copa do Mundo no primeiro jogo contra o Canadá. E o Brasil não teve dificuldades. O Brasil que está sem o Wallace, está sem o Evandro e sem o William, né? Os opostos brasileiros tiveram folga, o Alan está tendo uma chance como titular e o Felipe Roque, que é um menino novo, muito forte, canhoto, grande futuro, é o seu reserva imediato. O Brasil não teve dificuldade para vencer o Canadá 3-7-0 com parciais de 25-14, 25-22 e novamente 25-14. O Brasil começou esse jogo com Bruninho, Alan, Lucarelli, Leal, Maurício Souza, Lucão, além do líbero Thales. E Alan foi o grande nome do jogo, fazendo 14 pontos, sendo ele 12 em ataque, 1 em bloqueio e 1 em saque. O Brasil realmente não teve dificuldade. O Canadá não é um bicho-papão, sim, é uma equipe perigosa, já mostrou isso em outras vezes contra o Brasil, mas não está entre os top 5 do mundo. Então assim, o Brasil estreou e estreou muito bem, né? A estreia é sempre complicada, tem aquele nervosismo, mas os meninos impuseram o seu jogo e venceram com certa facilidade por 3-7-0. No dia seguinte, né, vulgo ontem, na quarta-feira, o Brasil teve seu segundo compromisso, dessa vez contra a Austrália. E novamente o Brasil impôs o seu jogo e venceu a Austrália por 3-0, com parciais de 25-15, 25-20 e 25-17. E ele, novamente, Alan, que vem brilhando aí, fez 13 pontos e foi o maior pontuador do Brasil, seguido aí por Lucarelli com 10 e Leal com 11. Né, o Brasil muito bem, não deu chances à Austrália, que assim como o Canadá não é uma equipe de ponta, é uma boa equipe, uma equipe que joga bem, mas não é uma equipe de ponta. Aí você fala assim, pô, o Brasil ganhou 3-0, mas contra duas equipes fracas. Eu acho que no masculino, principalmente, você não tem como falar equipe fraca. Tá tudo muito equilibrado, né? Mas são equipes que não são do primeiro escalão. Então assim, o Brasil fez o dever de casa, mas isso não tira os méritos da nossa equipe. Né? O Alan aí tá com uma pressão muito grande, né? Substituir o Wallace, ser titular da seleção brasileira, por um jovem como o Alan, não é pouca coisa. Ainda mais na posição dele, o oposto, que é extremamente exigido, é aquele que pega os pepinos, e ele demonstrou muita personalidade, jogando muito bem. O Brasil estreou super bem com essas duas vitórias, tem uma folga hoje, mas já volta a jogar amanhã, que assim como no feminino, a Copa do Mundo no masculino é feito por pontos corridos e jogos quase todos os dias, né? Extremamente cansativo aí, mas é assim o calendário. Os próximos jogos eu vou falar lá no finalzinho do programa, quando a gente vier falar da agenda, mas a gente tem jogo amanhã, sábado, domingo, segunda, vai ter voleibol para você perder de vista aí e se deliciar nos próximos dias. Bom, depois a gente falar das nossas seleções brasileiras e de Copa do Mundo, a gente vai dar um giro por aí no Saque Rápido.
Bom, e a gente começa o saque rápido de hoje falando de Los Hermanos Argentinos. Pois é, a Argentina que protagonizou sim talvez a maior zebra da Copa do Mundo na sua estreia, vencendo os Estados Unidos por 3-7-2 num jogaço. E olha que os Estados Unidos está com o time completo, tirando o Taylor Sanders, que sofreu aí uma cirurgia e está fora, né? Mas o restante do time completo, e a Argentina está com o time B, né? Todo o time titular da Argentina não esteve em quadra. Essa molecada é muito boa, foi campeã mundial sub-23, que é o maior título que a Argentina já conseguiu. A Argentina nunca foi campeã mundial de vôlei em nada e conseguiu ser campeã mundial sub-23 com quase todos os garotos dessa equipe. É uma geração extremamente talentosa. O argentino, de uma maneira geral, é um povo que tem uma habilidade muito grande no voleibol, no masculino pelo menos, e essa geração vem muito quente, muito boa, e o Mendes está trabalhando isso aí de uma maneira muito inteligente, levou a garotada aí para dar rodagem a eles na Copa do Mundo, e ano que vem vai ter aí um plantel enorme para definir o seu time titular. Então, lembrando deles, a gente começa o saque rápido de hoje com uma ideia justamente vinda do Marcelo Mendes, que assumiu esse ano a seleção argentina, né? Ele que é multicampeão pelo Sada Cruzeiro, e quantos anos técnico do Sada Cruzeiro, esse argentino que é talentosíssimo, e ele está querendo inovar em várias coisas com a seleção da Argentina para que a Argentina chegue ao topo, né? E uma das coisas que é muito interessante, ele está propondo lá, é que seja criado um projeto muito semelhante que acontece na Itália, né? Na Itália a gente tem o Clube Itália, que é formado por jogadores juvenis e que participam da Liga Nacional, né? Para dar rodagem a esses jogadores. Ele quer justamente que isso seja feito. Ele quer que pegue a seleção juvenil da Argentina e que se crie uma equipe para disputar a segunda Liga Argentina, né? A segunda... gente, desculpa. Como é que fala? Segunda divisão. Não conseguia lembrar de jeito nenhum. Vou dar onde? Do começo? Ai. Então vamos lá. Bom, e a gente começa o saque rápido de hoje falando de Los Hermanos Argentinos. Pois é, a Argentina aí que protagonizou talvez a maior zebra da Copa do Mundo, né? Vencendo na sua estreia os Estados Unidos por 3-7-2 num jogaço. E olha que de um lado a gente tinha os Estados Unidos com o time completo, com exceção feita do Taylor Sanders, que passou por uma cirurgia e está fora dessa temporada, mas o restante do time todo completo. E o Marcelo Mendes trouxe aí uma garotada nova, que já tinha feito alguns amistosos com o Brasil, que jogou a Copa Pan-Americana, né? Para dar rodagem a essa galera que foi campeã sub-23, campeã mundial sub-23, o maior título que a Argentina já teve no voleibol, né? A Argentina nunca foi campeã de nenhuma competição de grande porte no voleibol mundial e foi campeã no sub-23. É uma geração talentosíssima, né? E o Marcelo Mendes, que multicampeão pelo Cruzeiro, muitos anos à frente do Cruzeiro, agora assumindo a seleção argentina, está fazendo essa mescla, né, nos torneios, ora com os titulares, ora com essa garotada nova, para ano que vem, nas Olimpíadas, ter aí um time com um plantel muito diverso para que ele possa escolher realmente a melhor formação possível e possa começar a elevar ainda mais o nível da seleção argentina. E o Marcelo tem aí pra gente uma proposta, pra gente não, né? Para os argentinos, muito interessante, mas que serve pra gente também, né? Ele tá querendo trazer uma ideia que já acontece há muito tempo na Itália, né? Na Itália se chama o Clube Itália, onde atletas juniores participam da Liga Nacional, né? Numa mesma equipe, né? Que é o Clube Itália. E a ideia é dar rodagem a essa galera para que eles cheguem ao mais alto nível de uma forma mais rápida e com mais qualidade, né? Melhor do que ficar, pelo menos pela visão da maioria, como reserva em grandes clubes. E o Marcelo Mendes está querendo implantar justamente essa ideia na Argentina, criando essa equipe, né, que disputaria aí a segunda divisão da Liga Argentina,
formada exclusivamente pelos atletas da seleção juvenil. Isso é muito bacana, é um passo aqui para a América muito novo, né? Mas é uma ideia que já é comentada inclusive aqui no Brasil. A gente vai ter uma coisa parecida acontecendo, bem parecida, tá, gente? Não é a mesma coisa, mas bem parecida acontecendo no feminino esse ano com o Barueri, né? Que deixou de trazer grandes estrelas e focou num time bastante jovem, que vai ser aí liderado pela Lorene, né? Mas tem meninas da seleção juvenil, meninas que estão começando aí a carreira, é mais ou menos isso que eles querem fazer lá. E eu acho que a gente tem que olhar com carinho para essa ideia, porque eu acho que é totalmente viável se criar isso aqui no Brasil, e eu acho que a gente precisa acelerar esse processo de amadurecimento dos nossos atletas, que às vezes vem muito cruz da base, e essa é uma das formas talvez ideais aí para que a gente consiga fazer esse tipo de projeto. A gente torce aí para que os nossos dirigentes fiquem de olho nessa iniciativa e que aquilo que é bem feito, por que não se copiar, né? E de repente copiar de uma forma até melhorada. Então vamos torcer para que o Brasil abra os olhos para a nossa base, que a gente está precisando muito dela. Bom, acabando agora, né, a temporada da seleção feminina, a gente se volta para os clubes, né? E em preparação para a Superliga, 4 clubes brasileiros vão aí fazer um quadrangular e se enfrentar, se preparando para a Superliga, né? 2 clubes de Minas e 2 clubes cariocas, que são 2 estados onde os campeonatos estaduais não são tão fortes quanto é o de São Paulo. Então a ideia é fazer esse intercâmbio, né, para que realmente eles possam chegar na ponta dos cascos na Superliga. Os times são Itambé Minas, Dentil Praia Clube, Flamengo e Fluminense, né? Esse torneio está sendo gerido pela Federação Mineira e vai acontecer em 7 Lagoas, entre os dias 17 e 19 de outubro. Muito bacana aí, né? A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente tem basicamente o Flamengo, o Fluminense, o Sesc Rio e às vezes o Tijuca para fazer o Campeonato Carioca, então fica muito complicado, um campeonato de tiro muito curto, não dá aí para fazer uma boa preparação para a Superliga. E do lado mineiro a gente tem o Minas e o Praia, e aí eles catam o Mackenzie e uma outra equipe lá para fazer o torneio, mas a disparidade técnica é muito grande. Então assim, essa iniciativa é muito bacana e vai dar aí um esquenta bem legal para essas 4 equipes. Então a galera aí de 7 Lagoas, se preparem para receber esses craques de bola aí, essas meninas que são sensacionais. Vão ser grandes jogos aí durante esses dias aí em Minas, tá ok? Bom, depois do saque rápido, agora a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDV. Bom, aí a gente começa o Conexão de hoje respondendo a pergunta do Oswaldo Lima. Ele diz assim: a gente pode dizer que a Argentina se divide em antes e depois de Marcelo Mendes? Então, Oswaldo, é um pouco drástico falar isso, né? Porque a gente teve aí gerações incríveis da Argentina. Eles talvez não tenham conseguido obter assim, um êxito internacional muito grande, mas grandes jogadores passaram por lá. Agora o Marcelo está chegando com uma nova visão, um trabalho que ele trouxe do Sada Cruzeiro, onde ele foi multicampeão, né? Ele é multicampeão, né? Continua lá no Sada, né? Ganhou tudo que podia ganhar, né? Desde Campeonato Mineiro, Superliga, Sul-Americano até Campeonato Mundial. Então assim, é uma nova visão de voleibol e a gente começa a ver isso nas equipes esse ano, né? A Argentina sempre teve equipes muito técnicas, né? muito bem estruturadas, mas com um saque muito burocrático. E a gente vê agora a Argentina com um saque muito forçado, muito agressivo, o que já é uma tendência alinhada com o voleibol dos dias de hoje, né? Então tá uma nova cara a Argentina. Se a gente vai poder separar em antes ou depois, é cedo para dizer, né? O tempo vai dizer isso melhor pra gente. Mas eu acho que o caminho da Argentina vai ser brilhante, assim, né? Porque eles têm material humano, né? Mas estava precisando de um sopro de ar mais moderno aí.
e o Marcelo está trazendo isso com um voleibol mais alto nível mesmo. Então eu acho que a Argentina tende a crescer muito. A gente está vendo essa molecada que está jogando aí, né? Que foi campeã mundial sub-23, né? O maior título que a Argentina já teve, né? Uma galera nova, cheia de gás, talentosíssima, né? Inclusive alguns vão vir jogar no Brasil essa temporada. E eu acho que ele pode sim marcar a história da Argentina de uma maneira muito positiva. Se vai ser antes ou depois, não sei. Mas que vai dar um boom muito legal na Argentina. Pra nossa tristeza, vai sim, com certeza. Bom, o Júlio Correia pergunta assim: Leal e Lucarelli, melhor dupla de ponteiras do mundo? Júlio, eu não sei se é a melhor, né? A gente tem grandes duplas de ponteiro. Eu citaria aí o Taylor Sanders e o Russell, dos Estados Unidos, por exemplo. E óbvio, né, Leon e Kubiak, da Polônia. Né? Acho que são até a grande dupla a rivalizar aí com os brasileiros. Eu acho que são as três maiores duplas hoje. Né? Não me recordo, pelo menos assim, de bate-pronto, não me recordo de uma dupla. Você tem, assim, a França com o Mbappé, né? Mas do outro lado a gente não tem o mesmo nível. Né? Você tem outras seleções que têm grandes ponteiros, como você tem na Itália, o Juan Torena, né? Mas uma dupla de nível tão elevado, acho que essas três são as principais duplas do mundo. Pode ser que eu não esteja me lembrando de ninguém aqui, mas acho que essas são as três grandes duplas. Se é a melhor, eu não sei, eu acho páreo duro ali com o Leon e o Kubiak. Mas o Leal aí e o Lucarelli, né, tem uma deficiência de recepção, principalmente o Leal, que está sendo muito bem trabalhada pela Comissão Técnica do Brasil. Eu acho que ele vai crescer muito nisso. E independente de ser a melhor do mundo ou não, eu tenho certeza que vai ser uma dupla que vai trazer muitas felicidades ao Brasil. Já pode trazer agora na Copa do Mundo, né? E com certeza vai trazer ainda mais nas Olimpíadas. Então vamos torcer e tentando responder essa pergunta, eu não sei se realmente é a melhor do mundo, mas estamos aí no top 3 de certeza absoluta. Bom, fechando a conexão de hoje, a gente tem a pergunta da Jocilda Nunes. A Jocilda pergunta assim: vai ter Fla-Flu no vôlei feminino esse ano? Quem leva? Então, Jocilda, como flamenguista de coração, eu gostaria muito de dizer que é o Flamengo, né? Assim como o nosso produtor aqui, o Leozinho querido, que é tricolor, vai dizer que é o Fluminense. Hoje eu tenho que, infelizmente, concordar com ele. Eu acho que o Fluminense está um passo à frente. O Flamengo passou por uma reformulação muito grande, né, vindo da Superliga B, trouxe quase que um time inteiro novo, né, e a gente tem que ver como é que esse time vai funcionar. Não tem grandes estrelas, tem aí duas estrangeiras, né, a italiana, que não é conhecida, mas que dizem que dá muito volume à equipe, nunca foi titular de uma grande equipe do exterior, mas dizem que é uma boa jogadora. Tem a norte-americana Hannah Tepp, né, que está vindo aí central, mas já está uma polêmica aí, que parece vários órgãos de imprensa internacionais estão falando que ela vai rescindir, mesmo antes de começar, vai rescindir o Flamengo e vai jogar no Japão. Então não sei se ela vem ou não, né? O pessoal do Flamengo está falando que se ela não vier, ela vai ter que pagar multa, não sei o quê, mas tá uma polêmica aí. Mas enfim, a gente não sabe como é que vai reagir esse time do Flamengo dentro de quadro. O Fluminense, né, que mexeu algumas peças para essa temporada, já tem uma base mais antiga, né, que já está algumas temporadas jogando Superliga. Diga-se passagem, Léo aí na parte de baixo da tabela, mas está jogando Superliga há mais tempo. Então eu acho que tem uma estrutura mais bem montada assim, para essa primeira temporada do Flamengo. Então eu acho que nesse momento o Fluminense está um passo à frente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, infelizmente com a dor no coração eu digo que eu acho que o Fluminense vai levar. Mas o voleibol é jogado dentro de quadra e aí o Flamengo, se Deus quiser, pode surpreender. Tá bom, Jacilda? Bom, a conexão fica por aqui, mas eu gostaria de lembrar, mandem suas perguntas. Esse é o momento de você ter voz no nosso programa, né? Tirar suas dúvidas, seus questionamentos aí, suas curiosidades. Mandem perguntas, pode mandar pro Face, pode mandar lá pro Twitter, pode mandar pro nosso YouTube. A gente vai estar recebendo e vai estar aqui para discutir isso aí com vocês, tá? Participem do nosso Conexão.
Bom, depois do Conexão, a gente tem uma única notícia nesse bloco agora, mas é importantíssima no mercado do vôlei. Bom, e essa notícia vem lá do Oriente, pois é, da China, que está se transformando num grande celeiro do mercado mundial de voleibol. A equipe do Tianjin trouxe duas bombas essa semana para o mercado. Pois é, Tianjin que vai participar da Copa do Mundo. Então, ó, preste aí atenção às equipes brasileiras do Dentil Praia Clube e do Minas Tênis Clube, que vem pauleira aí. A gente já sabia que ia ter grandes equipes, o campeonato mundial é muito disputado, né? Mas a gente tinha aí as turcas, equipes fortíssimas, Vakifbank, Kizasibase, e parece que as chinesas vão dar muito mais trabalho do que a gente imaginava. O Tianjin anunciou a oposta Destiny Hooker, a norte-americana Destiny Hooker, que jogou a última temporada pelo Osasco, já jogou no Minas, jogou em várias equipes mundo afora, uma grande oposta, muito forte, salta muito, tem um excelente bloqueio. E além disso, já não fosse suficiente a chegada da Hooker, o Tianjin anunciou nada menos do que Tinzu, né? Tinzu, eu não preciso falar mais nada, esse nome já assusta todo mundo, né? Que recentemente acabou de ganhar a Copa do Mundo, foi MVP, uma das melhores jogadoras do mundo, vai estar reforçando o Tianjin para a tristeza de nós brasileiros que vamos enfrentá-la aí, principalmente o pessoal do Praia Clube que vai estar pegando o Tianjin na primeira fase do Campeonato Mundial. Mas aí uma grande notícia, uma bomba mesmo, essas duas contratações do Tianjin. A gente deseja sorte para a Hooker e para a Azul, mas sorte assim, lá no Campeonato Chinês, Asiático, não para a Copa do Mundo, deixa essa para as brasileiras brilharem, tá bom? Mas a gente, de qualquer maneira, deseja sorte para vocês nessa nova empreitada. Bom, depois dessa notícia meio bomba aí do mercado aí que a gente deu, a gente vai pegar papel, caneta, tablet, celular, o que vocês quiserem para anotar, porque a gente vai dar uma passada agora em toda a tabela da Copa do Mundo de Vôlei Masculina, que já está rolando, a gente falou dos dois primeiros jogos, né? O Brasil volta à quadra nessa próxima madrugada agora, então vamos anotar aí, porque todos os jogos estarão ao vivo no Sport TV 2, então você não pode perder. Bom, a gente fez os dois primeiros jogos que a gente citou. Amanhã, às 6 da manhã, vamos acordar cedo, porque a gente tem Brasil e Egito. Pois é, mais uma equipe que não está ali no top 5, mas que é uma equipe perigosa, já andou surpreendendo nesse início de Copa do Mundo. E o Brasil tem que entrar com todo o cuidado em quadra, se impor para levar essa vitória. Então, 6 horas da manhã, Brasil e Egito no Sport TV 2. No sábado, já um jogaço aí, não tem como botar defeito. 2 horas da manhã, galera, o pessoal que estiver na balada, para tudo, mas tem que assistir Brasil e Rússia. Um jogaço do mais alto nível, o Brasil vai ter que entrar com tudo para levar essa vitória. Então assistam aí 2 horas da manhã, Brasil e Rússia. No domingo, também às 2 horas da manhã, outro jogo difícil, Brasil e Irã. O Irã que foi super bem nessa última temporada, fez uma grande Liga das Nações, deu trabalho para os grandes, e aí a gente tem que entrar realmente com a faca nos dentes para levar mais essa vitória. 2 horas da manhã, Sport TV 2, Brasil e Irã. Bom, a gente vai ter Brasil e Egito, Brasil e Rússia, Brasil e Irã no final de semana. Daí o Brasil dá uma paradinha, esses jogos estão acontecendo em Nagano, vai viajar, vamos para Hiroshima, onde a gente na quarta-feira reestreia na competição contra Los Hermanos, no clássico sul-americano Brasil e Argentina, às 2 da manhã. Vai ser um jogaço. Essa molecada argentina, como a gente já falou no programa hoje, tá dando muito trabalho, então o Brasil vai ter que ir com tudo para conseguir essa vitória. No dia 10, clássico mundial, Brasil e Estados Unidos, vale a pena acordar às 6 horas da manhã para assistir, porque vai ser um jogaço. 6 horas, as equipes completas, os Estados Unidos a gente falou, sem o Sander, a gente, quer dizer, o Brasil está completo também, mas a gente também tem aí o Salk do Alex, do William e do Evandro, como a gente falou no início do programa. Mas 2 timaços enquadram um clássico, 6 horas da manhã, tá? No dia 11, Brasil e Tunísia, às 2 horas da manhã. Daí, dia 12, dia das crianças, o Brasil tem folga novamente, dá aquela paradinha para descansar e volta no domingo, dia 13, às 3 horas da manhã, num dos maiores clássicos mundiais
e decidiu a última Copa do Mundo. Brasil e Polônia. Desculpe, gente, não foi a última Copa do Mundo, foi o último Campeonato Mundial. A Copa do Mundo está acontecendo esse ano. Mas o último Campeonato Mundial, Brasil e Polônia se enfrentaram num jogaço e vai se repetir agora no dia 13, às 3 da manhã. No dia 14, 7h20, Brasil e Japão, vale a pena acordar cedo, outro jogão, e a gente finaliza no dia 15, às 3 horas da manhã, com um clássico para raiva do Leozinho, Brasil e Itália. E a gente vai levar essa com certeza, tá bom? Então vários jogos aí ao vivo no Sport TV 2. Semana que vem eu vou estar reforçando os jogos que tiverem à frente aí, tá? Para vocês ficarem ligados, não percam. E a gente vai também estar falando sobre esses jogos que acontecerem na edição de semana que vem, tá bom? Bom, antes de terminar esse programa, eu gostaria de abrir o espaço do programa agora, do Mundo do Vôlei, para falar de um projeto que está enchendo meus olhos, que a gente está iniciando essa semana. Para quem não sabe, né, além de apresentador do Mundo do Vôlei, eu sou professor de Educação Física, trabalho na rede pública aqui do estado do Rio de Janeiro, aqui no município de Cordeiro, no Colégio Estadual Antônio Pecchio. E esse ano a gente fez, né, montou mais uma vez a competição de voleibol interna do colégio. E eu confesso que eu fiquei muito feliz de ver nos olhos daquelas crianças, daqueles jovens, a gana de crescer, de aprender, de viver o voleibol. E isso, em conversa com eles mesmos, suscitou um projeto que eu já tinha mais ou menos na cabeça, mas não tinha ido à frente ainda, e agora a gente resolveu tirar do papel, que é o projeto Vôlei CEAP. A gente está criando a equipe de vôlei do CEAP, do Antônio Pecchio, né? Agora começando com o naipe masculino, né, numa primeira etapa, mais pra frente a gente pensa até em fazer o feminino também, mas nesse primeiro momento com o masculino, e assim, na garra, no coração, na vontade mesmo, porque assim, infelizmente a gente vive num país onde as esferas públicas estão se lixando pro esporte, e eu falo todas elas, desde o âmbito federal até o estadual, municipal, tá muito complicado se trabalhar esporte hoje em dia sem apoio, e nas escolas públicas do estado do Rio não é diferente. Eu, como professor de Educação Física, sofro com a falta de material, né? A minha quadra, por exemplo, que é de um colégio, que é dos maiores colégios da regional, não tem nenhuma cobertura, então a gente sofre com chuva, com sol, é uma loucura. Mas a gente está ali por amor e a gente está começando esse projeto. Aí eu agradeço o apoio da minha direção, né, do pessoal da parte pedagógica, do pessoal da coordenação, todo mundo que está dando apoio a gente, e a gente está começando na cara e na coragem. Eu tenho 2 bolas, eu falo que 1,5, porque uma está muito ruimzinha, para trabalhar com 20 atletas, gente, é uma loucura. Então a gente está abrindo esse projeto para que a gente tenha parceiros, né? Estamos buscando patrocínio, não só para adquirir mais material, mas para também confeccionar o uniforme da equipe. Então, se você gosta de esporte, se você ama esporte, se você gosta de participar do esporte, venha fazer parte desse projeto com a gente, venha ser um patrocinador do Vôlei CEAP, que é um projeto que está nascendo agora, está ali na sementinha, mas eu tenho certeza que tem muito para dar frutos e você pode fazer parte desse projeto. Pode me procurar através das minhas redes sociais, pode procurar a gente lá no Antônio Pecchio mesmo, a galera de Cordeiro, Cantagalo, Macuco. Quem quiser ajudar vai ser muito bem-vindo. Gente, a gente está passando por um momento muito difícil no nosso país. Os nossos jovens estão indo por caminhos não muito legais. Aqui no nosso município, por exemplo, que é um município pequeno, onde a gente não tem muito lazer, não tem muita opção para os jovens, a droga tem tomado conta dos nossos jovens. Isso é muito triste. Eu vejo alunos, ex-alunos indo por caminhos tortuosos, complicados, aí isso me dói muito. E eu acho que o esporte é a grande ferramenta para a gente alavancar aí uma nova geração, uma cabeça melhor, mais fresca, mais para frente mesmo, uma geração que queira lutar para vencer, né? Eu acho que o esporte é essa grande ferramenta.
Então quem puder, a gente está de braços abertos no Vôlei SEAP para receber você para ser um patrocinador da nossa equipe e ajudar esses jovens a trilharem aí um caminho brilhante na vida esportiva deles, tá bom? Bom, tá dado o recado, eu vou ficando por aqui, mas sem antes mandar um beijão para minha equipe, os meus meninos lá, o Zago, que me apurrinhou para falar o nome dele aqui no programa, mas para todos os meninos aí que entraram de cabeça nesse projeto com a gente tá junto, tá bom? Vou ficando por aqui, mas semana que vem eu quero vocês aqui juntinho com a gente, participando de mais um Mundo no Vôlei, tá bom? Um beijo grande e até lá!